Petrol Web TV, oferecimento. Comercial Rocha, economia todo dia. Magazine Paulinelli, já faz parte da sua família. Do Filmes, produtora de vídeos. Lojas Sandes, moda casual e esportiva. Pousada e Empório Atenize, contigo em todos os momentos. Beto Design, a arte de criar. Que é a primeira parceria entre a Petrol Web TV e o blog Gota d'Água, que tem a honra de entrevistar o prefeito Ricardo Rodolfo para analisar aqui conosco seu primeiro mês de gestão. Obrigado pela participação. A gente gostaria de saber, esse primeiro mês foi mais de aprendizado, já tem ações concretas, um misto? Fica à vontade. Ok, Daniel, George, para mim é uma honra, né, participar dessa conversa aqui, né, com a Petrol Web TV e com o blog, né, o seu blog, né? Então, para mim é muito tranquilo, muito legal. Então, vamos conversar, né, esse primeiro mês aí, desafiador para a minha vida, né, como também, né, para a cidade, porque o desafio não é só meu não, viu, Daniel? O desafio de uma nova gestão está ocorrendo em todo o Brasil, porque eu acho que mais da metade dos prefeitos do Brasil estão, como eu, novos, numa situação de extrema dificuldade política, econômica, moral, né? Mas eu estou bem, eu acho que a cidade toda está percebendo que eu estou fazendo o possível para cuidar dela como gestor, né? E você, educador, George, militante da cidade, né? E a turma, né, da mídia em Petrolândia está transmitindo, acho que isso de forma, eu acho que sóbria, né? Não apenas os meios de comunicação, mas eu mesmo tenho tentado me comunicar ao máximo com as pessoas, né? Através da rede social, Facebook, WhatsApp, né? E tentando, Daniel, através não só desse canal, mas no dia a dia, dentro da minha limitação, eu tenho tentado conversar com pessoas da cidade, né? E eu acho que para o primeiro mês, para o primeiro momento, eu estou tranquilo, estou em paz. Até esperava, já sabia das extremas dificuldades que eu enfrentaria, mas eu tenho paz. Eu acho que a gente está no caminho, né? E vocês vão me ajudar a construir esse caminho, porque só existe um prefeito, mas o caminho é construído por todos nós. Só existe uma gestão, uma prefeitura, mas os políticos da cidade, né, os homens de bem, né, os comunicadores, os profissionais liberais, os professores, juntos estão comigo construindo uma cidade. E eu estou aqui para bater esse papo com vocês e a gente falar sobre a gestão, a transição e temas que vocês começarem agora comigo. É um prazer estar aqui com vocês, George. O primeiro posicionamento, fica à vontade para falar como foi esse processo de transição, se foi tranquilo, né, se teve problemática, como foi? Bom, bacana. Então vamos lá. Transição, né? A minha transição, a nossa transição aqui, né, do meu governo, né, a minha equipe de governo, né, pegando da equipe Lorival, ao meu ver foi tranquila, né? Acho que até mais tranquila do que eu imaginava, porque você vê notícias, Daniel e George, no Brasil inteiro, prefeituras que agora estão como eu, novas, elas enfrentaram o caos, né? Estão enfrentando o caos. Vocês viram, por exemplo, em Inajá aqui, um professor é o prefeito de lá, meu amigo, acho que é Adilson, de Inajá, ele recebeu a prefeitura sem máquinas de computadores, né? Sem nenhum arquivo, né? Com a depreciada prefeitura, né? Saqueada. Outras prefeituras não tiveram nenhum acesso à contabilidade, né? Então, todas estão num processo judicial, né? Inclusive, o Tribunal de Contas alertou em dezembro, aos prefeitos eleitos que estivessem atentos, né, com sua equipe jurídica, já para entrar com ação, né, contra esses prefeitos que tiraram o direito da boa transição. Ora, né, perdeu a eleição, acabou o momento político, agora é responsabilidade, tem uma cidade ali para governar. Então, centenas, talvez milhares de professores, de prefeitos no Brasil, Daniel, estão processados, vão responder processos graves, alguns vão ser penalizados porque realmente roubaram as prefeituras, saquearam os computadores, apagaram os arquivos. Nós não tivemos esse problema, né? A gestão de Lorival, né? A cidade analisa, o mundo analisa, né? As coisas boas e difíceis, né?
mas a transição da sua equipe para a minha foi maravilhosa, foi tranquila, né? Eu desde novembro, desde outubro já tive acesso. O Lorival não só me convidou ao gabinete para mostrar, né, como estavam as coisas, né, até o final do ano programadas, como também me permitiu que Fernando Leme, né, meu secretário de Finanças, Dr. Fabiano Oliveira, o meu jurídico, né, a minha equipe bem simples, pôde realmente sentar com o jurídico, o financeiro da prefeitura e ter acesso, né, às contas públicas, né, aos contratos em andamento, às coisas todas. Então, eu posso dizer, Daniel, que apesar da difícil situação financeira de Petrolândia e do Brasil, a minha transição, a nossa transição foi muito pacífica, não é? Eu não me surpreendi com nada do que eu encontrei. Eu já sabia da realidade financeira. Claro que os detalhes a gente ainda está tomando o pé. Mas eu diria que Lorival Simões, né, os secretários de governo dele, nenhum dos secretários de governo Lorival se omitiu de passar informações para a minha turma, porque quando eu ganhei a eleição e comecei a montar a minha equipe de governo, eu já comecei a aproximar os meus secretários dos secretários deles. Enquanto eu fazia a transição financeira e observava as contas públicas, já havia secretários meus não dando expediente, mas sentando lá e verificando quantidade de pessoal, gastos. Então, eu até quero parabenizar aqui, viu, Daniel, publicamente, né, a gestão do Lorival Simões nesse aspecto da transição. Então, o senhor já vinha, quando assumiu, conhecia um pouco da máquina pública no município. As contas provavelmente estavam em dias ou não, e se os pagamentos todos estavam em dias. E também sabemos da dificuldade que vai ser para investimentos nos próximos anos, por conta dessa crise. Mas também é sabido que Petrolândia já há algum tempo vem vivendo no limite prudencial, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Verdade. E a única saída, talvez, seja enxugar a máquina pública. O senhor já pensou em como vai fazer para que sobre dinheiro para investimento? Isso. Olha só, Jorge, você tocou talvez no tema mais angustiante para mim, o mais conflitante, e mais interessante também, porque ao mesmo tempo em que é a angústia do gestor, né, o coração financeiro da prefeitura, também é o local onde tem que ser refeito as coisas, né, de forma criativa, para que haja a possibilidade de investimento. Então, a sua pergunta é muito interessante, meu querido George. Olha só, o Lorival terminou dezembro com 64%, né, da receita líquida gasto com o pessoal, né? E a lei de responsabilidade aponta que o máximo é 54%. A partir de 48% já começa a sinalizar para correções e tal, mas aí não foi uma irresponsabilidade do Lorival chegar a esse ponto. Ele perdeu receita gradativa desde 2014. Então, qualquer prefeito no lugar dele teria as mesmas dificuldades. Chegando novembro, dezembro, ele conseguiu pagar folha e me entregar sem dever uma folha nenhuma, porque graças a Deus chegou a repatriação, aqueles 3, 4 bilhões que o Brasil arrecadou, taxando as grandes fortunas do Brasil, veio e foi direto para os municípios, né? Foi rateado, né? O governo federal, estadual e municípios. Se não fosse aquele 1 milhão que chegou em novembro, 1 milhão que chegou em dezembro, provavelmente Lorival Simões, a gestão dele, não me entregaria a folha paga. Você sabe que Jatobá, né, a folha vai ser, pagaram aqui a de janeiro, mas a de dezembro ficou em aberto. Então, várias meu sogro é cearense, e a prefeitura de Ipueiras ficou sem pagar, e era uma prefeitura aparentemente organizada. Mas o caos financeiro das prefeituras no Brasil chegou a esse ponto. De dezembro, os prefeitos, os que usaram bem a repatriação, pagaram a folha e passaram para os novos prefeitos uma situação mais confortável. Mas vamos voltar para cá. O tema que eu mais estudo hoje, George, eu preciso estudar sobre esporte, eu preciso aprofundar a educação do município, tem muitos temas interessantes, mas realmente o tema que mais eu mergulhei, estou mergulhado até agora, é o tema finanças. Né? Inclusive eu falei para vocês dois que acabo de chegar de Paulo Afonso, estava buscando um jurídico especializado, né, em captação de recursos, de finanças perdidas, de dinheiro público perdido. Né? Então, a gente está caminhando em cima dos melhores, né, escritórios de direito do Brasil, né, para que... eu tenho uma AMUP, né? A AMUP também tem sido uma assessora boa, né, que é a Associação dos Municípios de Pernambuco. Né?
A gente tem buscado apoio na MUP, mas também há grandes escritórios responsáveis que fazem peças jurídicas razoáveis para que o governo federal devolva, né? Você sabe que Petrolândia, George, com o ICMS modificado na lei, na época de Dilma, Petrolândia perdeu uma receita de mais de 2 milhões de ICMS, né? Então, assim, isso assim, atrapalhou muito o município. Então, a gente está correndo atrás para que não só essa receita de 2014 possa voltar, como também a gente realmente pensar na reforma administrativa. Você sabe que de outubro, quando eu ganhei as eleições, de janeiro, eu não tive estrutura de equipe para organizar uma reforma administrativa forte, né? Então, qual é a minha reforma hoje? Como prefeito novo, cortar gastos, que eu estou enxergando que está claro. Agora vai chegar o momento aí que, se nós não aumentarmos a receita líquida do município, vai ter que ter um choque sério de gestão administrativa, com diminuição de secretarias, né? O cara de Petrolina, o Miguel Coelho, fez isso porque ele vem caminhando na política há muitos anos e tem uma família preparada e deve ter, desde que ele ganhou as eleições, eu acho que ele já vinha estudando com bons assessores sobre como enxugar de forma mais técnica a sua prefeitura. E é porque lá a coisa é milionária. Mas eu, como não tinha a base política, a experiência administrativa, assumi de forma modesta com as mesmas secretarias, apenas não levantei o secretário de Cultura, mas não extingui. Eu mandei para a Câmara um projeto de lei, mantendo a mesma estrutura administrativa, com poucas mudanças, né? Apenas um cargo novo eu criei, que é o eletrotécnico, o cara que vai ter que olhar a energia do hospital, tem que ser realmente uma pessoa somente para isso. Então, na nossa reforma básica, de nosso organograma, George, nós não extinguimos a Secretaria de Cultura, né? Até teve um bate-papo aí, né, Daniel? Nós vamos ter um bate-papo depois com a turma da Cultura, né? Nós não extinguimos, ela continua como secretaria, mas o departamento eu quero que ele seja tão ativo como qualquer outra secretaria. Mas lá na frente, eu vou falar um pouquinho do meu corte de gastos visível, coisas básicas que eu estou tentando fazer com que apareça mais dinheiro, né? Então vamos lá. Enquanto eu faço essas coisinhas pequenas, se não surtir efeito no primeiro quadrimestre, que é quando o Tribunal de Contas vai olhar para mim e vai dizer, poxa, esse prefeito em 4 meses aqui realmente já deu uma enxugada, então ele está indo no caminho certo, mesmo que eu não baixe para 54% ou menos, que é a nossa meta até dezembro, é chegar aos 50%, mas enquanto eu não chego lá, nessa grande reforma, George, eu comecei a fazer o que é visível, né? Por exemplo, corte de água, de energia, diminuir, né? A água e luz, né? Desperdícios, né? A gente está tentando fazer com que as contas de água e luz, que chegam a mais de R$200 mil, né? A gente baixe isso rapidamente, né? Por exemplo, eu descobri uma praça que o relógio da praça gasta R$6 mil de água para aguar. Eu me assustei, porque R$6 mil para aguar a planta não é admissível, né? A gente tem que ver se não tem algum vazamento, né? Se não é melhor a gente pegar água do rio, no pipa, e aguar, né? Porque R$6 mil em uma praça razoável, não é a maior da cidade. E aí, quando a gente vai fazendo essa conta, a gente percebe que dá para economizar, né? O mercado público, 22, 25 mil a conta de energia do mercado. O que é que tem lá? Todo mundo já sabe, eu já fui lá no mercado conversar com as pessoas, né? E a gente está tentando implantar um projeto elétrico lá para colocar os contadores para cada um pagar o seu, né? Porque, George e Daniel, é o seguinte, o mercado foi reformado e ampliado, né? Então toda a parte nova tem seus contadores individualizados. Mas na parte antiga, que não foi reformado, a prefeitura continua mantendo a estrutura lá, né, de mais de 60 boxes. Então, esses 60 boxes estão lá há 2 anos, né, usando a energia pública, né, para um fim particular, né, vender o seu peixe, o seu freezer, né, o seu lanche. Então, não é justo a prefeitura, num momento tão tenso financeiro como esse, eu pagar R$22 mil de boxes particulares. Então, eu prefiro gastar 70 ou 90 para fazer todo o projeto elétrico e passar a conta para eles,
porque aí eu pago 70 e me livro da dívida. É melhor do que 200 por ano. 200 mil por ano, essa conta é muito simples de fazer, né? Eu não preciso ser um grande economista, um grande administrador. Então, já tem uma equipe técnica lá correndo contra o tempo, né? Não para prejudicar ninguém, só estou melhorando o município, né? Então, essa conta de energia do mercado público, né? A água dos pipas, cria um mal-estar entre os pipeiros particulares, que enchiam os pipas no cano da prefeitura, para vender e ganhar seu pão. Só que no momento de vaca gorda, o município podia fazer isso, encher os pipas da prefeitura e dar água de graça, e encher os particulares para que eles vendessem sua água. Mas pensa comigo, né? Eu pago 40 mil com 10 carros pipas para abastecer a comunidade carente. E eu gastar outro 40 mil de água. Aí eu pensei, não, tem algo errado, eu acho que deve ser uma conta menor, a água tem que ser mais barata do que a estrutura do pipa do motorista, tem que ser mais barato. Aí eu verifiquei que realmente a solução foi chamar os pipeiros e pedir para os particulares realmente procurarem ter o seu abastecimento separado da prefeitura, para que eles possam encher, vender sua água, né, e a prefeitura somente no cano dela, no seu relógio, fazer isso, né, separado do privado, né? Então, nós fizemos isso e eu acho que vai cair aí uns 10 a 20 mil reais da água de lá. Então, fazendo essas pequenas economias aí, é uma ideia, né? A folha, não é? Eu fiz o mínimo de contratos para começar a manter a estrutura, não é? Eu não trouxe aqui nenhuma informação técnica, mas eu tenho ela na prefeitura. Nós temos mais de 960 efetivos, né? E eu tenho que pegar todos eles e localizá-los. Eu preciso dos efetivos mais do que tudo, né? Todos os professores, todos os técnicos de enfermagem, todos os que são concursados, eu preciso deles rendendo no seu local de trabalho, para que eu contrate o mínimo possível. Vou dar só um exemplo. Tem alguns queridos que estão, pastor, prefeito, eu quero ser motorista lá do setor, mas eu tenho motoristas concursados, eles precisam dirigir as caçambas da prefeitura, o pipa da prefeitura, as máquinas, né? Tem tanto patrulheiro, George, homens que dirigem máquinas pesadas, tem dezenas de desempregados, mas eu tenho 4, 5 concursados, eu preciso primeiro, já que é pouca máquina, usar os concursados, depois eu vou contratar quando tiver o momento adequado. Então, esses profissionais de máquinas pesadas, os motoristas, não é, a turma da limpeza, não é assim, em muitas áreas eu estou realmente usando o concursado para tentar começar com pouca gente, porque fora os 960 efetivos, Daniel, nós tínhamos no final, Lourival acho que chegou com 500 e poucos contratos, né? No final de dezembro, eu acho, era 600 antes das eleições, ele tirou um pouco, né, após as eleições, né? E eu acho que chegou com cerca de 500 contratos. Então, eu não tenho nem 250 contratos. Parece-me que metade daquilo que estava lá em dezembro é a nossa folha hoje. Mas mesmo colocando essas pessoas, tem uma fila enorme de antigos funcionários contratados, digamos assim, do Grupo Simões, do grupo de vereadores, do grupo que estava na prefeitura. Tem pessoas novas que querem uma oportunidade, tem muita gente querendo um emprego, só que a Prefeitura de Petrolina é a maior empregadora, mas não pode ser a única empregadora da vida, porque senão eu vou contratar todo mundo, boto todo mundo para trabalhar e aí eu administro só a folha. Vai faltar dinheiro para as ambulâncias, vai faltar alguma coisa, vai travar nessa cidade. Então eu tenho pedido paciência à Petrolândia, a tantas famílias, Daniel, que querem trabalhar. Eu não posso fazer isso agora, eu preciso respeitar o limite prudencial, né, usar ao máximo os contratados para que, os efetivos, para que no momento certo, com um aumento de receita, a gente possa convidar outras pessoas para o trabalho de contratos. Porque o certo é o concurso público, não é isso? Mas estamos fazendo isso, esse pequeno ajuste de corte de gastos, para ver se realmente a gente consegue começar a investir no esporte e nas praças que estão realmente precisando de novos equipamentos, a orla. É muitos sonhos, Daniel, mas eu comecei cortando esses pequenos gastos e se isso não resolver no primeiro quadrimestre, vou partir para uma grande reforma administrativa. A última coisa que eu quero é demitir os concursados. Isso não cabe na minha cabeça. O Lourival falava às vezes disso, eu dizia, isso não vai acontecer. Eu vou encontrar uma saída de diminuir secretarias, talvez, por exemplo, 2 secretarias ou 3 podem ser 1 e 2 departamentos grandes. Né? Vou dar só um exemplo, né? A limpeza urbana pode voltar a ser departamento de infraestrutura, a agricultura pode ser departamento de desenvolvimento econômico, e eu diminuir 2 ou 3 secretarias e colocar departamentos funcionais.
Se não funcionar apenas o meu corte de gastos, os poucos contratos, né, se ainda continuar passando dos 54, eu vou para a reforma administrativa. Vai doer mais um pouco na cidade, mas é o jeito para que eu cumpra a lei e a cidade veja um prefeito que não sou político antigo, não estou para agradar e ser popular, bonzinho. Eu fui eleito para servir a cidade e fazer a gestão, usar cada centavo. Se a lei diz que metade desse orçamento é para pagar a folha, a outra metade é para investimento. Eu quero que sobre, se é 5 milhões ou 6 a nossa receita, a gente está fechando o primeiro mês, na minha cabeça financeira, vai entender bem agora, início de fevereiro, se a nossa receita fechou aí em 6 milhões e meio, eu não posso gastar mais do que 3 milhões com folha. Você compreende? Então eu vou partir para essa guerra, entendeu? E eu sei que eu vou ouvir muita gente me bombardeando por essas decisões difíceis de não contratar, de não encher a prefeitura de cargos e comissionamentos, né? Mas eu estou estudando profundamente isso, George, e eu tenho auditores, pessoas que não estão contratadas comigo, me dando assessoria, ligo, pergunto, porque não quero errar feio, quero tentar... Fazer o recadastramento dos funcionários, era visando isso. Essa também é uma das ideias para a gente localizar todo mundo, professor. O recadastramento vai, digamos assim, vai render a folha, né? Não que eu aposte que eu vou achar centenas de funcionários fantasmas. Não, mas vai aparecer todo mundo que está remanejado, que está não sei aonde, que vai aparecer. Ou licença sem vencimentos. Algumas pessoas, eu descobri, por exemplo, um cidadão que estava lá. Aqueles contratos que recebem sem trabalhar, por exemplo. Você acredita que possa aparecer algum desse tipo? Então, a gente está mapeando tudo, né? Eu não tenho descoberto ainda ninguém assim, dando expediente sem trabalhar. Mas eu descobri, por exemplo, pessoas em outra cidade, colocadas à disposição para aquela prefeitura com um ônus para mim. Aí eu preciso que aquela prefeitura mande alguém para cá, para fazer a permuta. Então, essas coisas poucas que eu descobri, eu estou negociando. Você tem que vir para cá, querido. Você tem que ter uma professora de Tacaratu, que é daqui e está lá. Ela tem que arrumar alguém para vir para cá, para a gente trocar a permuta, não é? Porque a minha conta tem que bater. Eu tenho 1.000 funcionários que eu pago, então esses 1.000 tem que render o mesmo tanto. Se houver uma troca, alguém tem que estar aqui do Estado para servir. Então, eu acho que esse recadastramento não é para achar o fantasma em si, na minha opinião, é para render o funcionário. Eles vão aparecer no setor. Se aparecer fantasma, inclusive... Eu estava dialogando com o Lorival e colocando para ele, olha, não foi a intenção minha de escavar nenhuma herança maldita, não é isso. Eu quero ter controle da gestão, eu quero que o concursado apareça e diga, estou aqui para servir a minha cidade. E ele vai para a guarda, ele vai para o serviço urbano de limpeza, ele vai para a sala de aula, eu quero que renda o concursado. Entendeu? E você acabou de dar vários exemplos de que não necessariamente a crise foi responsável para atingir Petrolândia, mas em pouco tempo você descobriu que tinha muita gastança, né? Estava se gastando mal, investindo pouco, e acabou que o município ficou refém de verbas estaduais e federais que poderiam não vir. Como é que você pretende corrigir isso na sua gestão? Então, eu não vou dizer gastança, professor. Eu vou dizer o seguinte, lá atrás, talvez Lorival não se preocupou muito com essa economia, porque tínhamos uma receita melhor. Assim, eu me colocando no lugar dele, se eu estivesse no lugar dele há 2 anos atrás, quando eu tinha uma boa receita, eu tinha priorizado esse dinheiro que estava me sobrando, investimentos de infraestrutura, como por exemplo a Ceasa. Se numa época a Petrolândia tinha alguns milhões guardados porque tinha uma boa receita, eu tinha feito a Ceasa antes de chegar a crise. Eu tinha feito algumas estradas melhores, entendeu? Asfaltadas com recursos próprios. Mas assim, agora não posso mais fazer isso, não tem dinheiro para fazer isso. Mas quando tinha, eu talvez no lugar de Lorival tinha feito algumas coisas naquele momento que eu tinha uma receita maior. Então, se no momento em que ele vai perdendo receita, ele vai só administrando a folha e ficando no mesmo status, aí eu acho que nisso ele errou. Eu acho, na minha opinião, eu sou muito menino na política, mas eu digo isso para Lorival. Eu acho que nos 2 anos, quando ele percebeu, ele inclusive em várias entrevistas sinalizava, ele dizia sobre a crise, mas então ele informou a crise, mas eu acho que ele não foi um bom estrategista para, na crise, ele fazer realmente economia. Por exemplo, essa do pipa, das águas, da energia, ele já sabia disso, acho que todo mundo que estava na gestão sabia que as torneiras estavam lá, né? Então assim, ele não economizou. Se tivesse talvez focado mais no controle de gastos, na qualidade dos gastos, ele talvez tivesse mais dinheiro, né, para ter feito outras coisas, né? Então assim,
passou, o Lorival fez o que tinha que ter, ele fez a parte dele, né, achou o que tinha que fazer, era aquilo, né, esse se de eu estar lá atrás não existe, né, mas agora, hoje, eu repito, não acho que houve a questão da gastança. Talvez faltou um grande planejamento estratégico para enfrentar a crise com criatividade. Por exemplo, para combater a questão da receita hoje, lamentavelmente eu tenho que partir para melhorar os tributos municipais, não aumentando impostos, mas cobrando para quem não paga, né? Eu não vou aumentar tributos nessa cidade, mas eu percebi que no governo Lorival ele não enfrentou a cobrança da dívida ativa, que não é bom para o político, né? A cobrança da dívida não é legal. Como eu não estou aqui assim para me eternizar, eu quero passar rápido, né? Fazer meu trabalho e cuidar da minha vida, mas assim, já que o meu foco é esses 4 anos, então assim, não posso ter medo de fazer a cobrança dos IPTUs atrasados, né? Dos alvarás antigos que ninguém pagou, das coisas dos bancos que pagam ISS, mas não pagam corretamente. Eu não tenho esse problema de não querer fazer essa reforma por perder voto ou perder apoio político. Não tenho esse problema. Eu vou para o enfrentamento. Eu estava ouvindo o doutor Saulo, que é um especialista em finanças, e ele é um dos assessores da prefeitura de uma empresa que presta serviço para o nosso software de cobrança de tributos. Nós estamos traçando um plano de uma superintendência municipal da Receita para que essa equipe enxuta de funcionários possa fiscalizar eletronicamente empresas que entram e saem daqui, não pagam impostos, né? Os bancos que não são fiscalizados eletronicamente também, não é? IPTUs assim, totalmente defasados, né? Uma coisa que nós vamos tentar criar nesse plano de arrecadação é o recadastramento de toda a cidade, porque não é justo, por exemplo, a minha casa vale R$100 mil, mas o valor venal dela está como R$15 mil, meu IPTU é 100 e poucos reais. Isso está totalmente fora da realidade nacional, porque o valor venal realmente é um valor menor, não é? Um valor menor. Mas, querido, se um reajuste mínimo de 30% for feito no valor das casas, a receita de IPTU já dá uma qualidade. E o que é que eu vou fazer com o IPTU, Daniel? Vou gastar naquilo que tem que ser gasto. Praças, avenidas, orla, e não pagar outras coisas. Nós vamos focar IPTU, vamos esclarecer para a população que esse recadastramento na cidade é para realmente o dinheiro público voltar para o mesmo lugar, para o público, né? Deixa eu dar um exemplo aqui interessante que o doutor Saulo me falou. Existem 6 mil casas cadastradas com IPTU na cidade. Tem mais de 10 mil casas na cidade. Relógios, né, da CELP, de casas na Nova Esperança, casas, né, colocadas mesmo, né? É justo algumas casinhas já pagarem IPTU? Talvez hoje não, mas eu vou calçar, a gente vai botar água no bairro Nova Esperança, não é? Eu tenho esperança que nesse primeiro ano, aquilo que o Lorival lutou, a Câmara de Vereadores lutou, vai chegar no meu governo. Eu tive agora em Recife, Daniel e George, e eu fui direto na Compesa, porque eu via que tinha uma licitação, uma empresa que ganhou, desde a eleição o Lorival falava sobre isso, mas eu preferi ir pessoalmente. Fui lá na Compesa, né, o doutor Roberto Tavares não estava, o presidente da Compesa, mas eu fui ao diretor da Compesa para o interior, o doutor Marconi, e realmente está confirmado, a empresa está licitada, né, nós temos lá uma empresa que ganhou a licitação do Estado para fazer a obra de canalização de todo o bairro Nova Esperança, não é? Então eu digo, opa, então meio caminho andado, e realmente a informação procede, né, o governo do Estado, falta só a ordem de serviço. Então, a minha obrigação agora como gestor é cobrar a ordem de serviço. Então, eu vou ficar em cima, porque chegando água, aí eu vou guerrear agora para o saneamento. Ela não foi iniciada naquele processo de campanha, né? Ela vai ser iniciada agora. Pelo que eu entendi, Lorival acreditava que a empresa viesse já, porque em setembro, antes das eleições, de fato a empresa ganhou a licitação. Por isso que vieram os canos. Só que faltava a ordem de serviço do governador ou do presidente da Compesa. Mas como tem a contrapartida do município, porque esse contrato que foi feito, Daniel, essa empresa ganhou para fazer a grande obra, mas a prefeitura entra com a escavação. Então a contrapartida que o prefeito até fez aquele trabalho de tentar alavancar a obra naquele período que teve aquela polêmica lá, era a contrapartida do município, fazer as principais escavações para que a empresa então fizesse o resto. A empresa não chegou junto, porque precisava da ordem de serviço, né? Quando a gente fala em IPTU, prefeito, a gente lembra de 2 temas que são bem polêmicos e surgiram até agora, nesse início de gestão sua. Uma especulação imobiliária. Tem muita casa que não cumpre sua função social, que está fechada só para
gerar, poder especular. Você até colocou Para essas a gente pode cobrar, né, enquanto gestão, o IPTU progressivo e cobrar preços altos para que ele exerça a sua função social, mas eles só estão fechados para gerar essa especulação. O que combina também na grilagem de terra. Né? Muita gente vendendo terreno de forma indevida. Você escreveu uma nota mostrando o problema que existe, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu quero tratar disso aí, Daniel, porque, veja bem... É um enfrentamento que você tem que fazer. Né? E já comecei aí nessas invasões aqui em frente ao Rical, o assentamento ali urbano do MST, que virou uma associação Cássio Alves, está ali próximo ao aterro sanitário. Eu fui lá pessoalmente, né? Pena que na época eu não tinha ainda equipe de assistência social, mas eu fui ouvir e entender a situação. A cidade tem um plano diretor que tem que ser revisto agora, no meu mandato, né? Porque 10 anos se passaram, o plano tem que ser revisto, o plano diretor. Isso, então, nessa época, em 2005, eu estava chegando em Petrolândia, eu fiz parte dessa turma que fez o plano diretor. E já sabíamos que a cidade cresceria para lá, na direção de floresta, porque aqui ao lado já é Tacaratu, a Quixabinha, aquelas agrovilas, todas são de Tacaratu. O projeto Apolônio Salles aqui não é área urbana, é área agrícola mesmo, então só tem uma área de expansão urbana na direção de floresta, que são terras da Chesf ou do INCRA. E aí eu fui a Petrolina, comecei a tomar pé disso aí. Todo o bairro Nova Esperança precisa da regularização fundiária. Eles precisam da prefeitura ter o título da terra para que eles façam suas escrituras e comecem, então, a pagar os seus impostos, né? Porque iluminação pública e não é justo cobrar deles se eles não têm nenhum documento do terreno deles. Então, são invasões. Eu acho que na gestão Lourival faltou um setor mais firme para cuidar disso, porque nesses últimos 8 anos o bairro cresceu assustadoramente, sem regularização. As ruas são tortas, não há esquadrinhamento, a gestão demorou, talvez pouca gente, eu não sei, faltou uma proximidade das secretarias urbanas, né, de chegar lá e regulamentar. O que é que eu fiz agora com os novos assentamentos e invasões? Já que o bairro Nova Esperança não tem mais como derrubar as casas e alinhar, porque vai causar um problema judicial com centenas de famílias. O que é que eu fiz, Daniel? Assim que eu assumi a prefeitura, eu fui lá na comunidade, né, e falei com a turma, não construam casas, porque nós vamos alinhar aqui as ruas, nós vamos ver a questão do espaço do IFE, o espaço que Lourival Simões, por decreto, doou ao IFE, a área federal, ninguém toca lá porque vai ter reintegração de posse, vai ter polícia, não toquem, tem um limite lá da área do IFE e a outra área é de expansão da nossa prefeitura. Mas o que é que eu tenho que fazer para regularizar esses lotes para essa comunidade? Separar logo os espaços públicos, onde é que vai ser uma escola, onde é que vai ser aqui um PSF, né, a creche, né, eu vou separar esses espaços, né, é que eu não tive tempo ainda de, com o nosso engenheiro, doutor Arthur, fazer essas medições, botar um topógrafo, contratar uma empresa para nos ajudar, nos faltou tempo, mas eu fui lá, conversei e disse à turma, não construam casas, que é para a gente não ter que derrubar como prefeitura, como órgão, né? Então, reúnam-se aí, eu levantei alguns líderes entre eles mesmos, né? Para que eles fizessem o cadastro dessas pessoas que realmente não têm casa, querem fazer barraquinhos, e esses cadastros serão vistoriados pela minha assistente social, para que, por exemplo, não haja essa especulação de alguém cercar 10, 20 lotes e vender lá para quem ele nem tem a posse e está vendendo para alguém que não sabe se vai ter a posse. Uma mãe chegou chorando lá em casa, né? Prefeito, eu paguei 1.500 lá em frente ao Rical e estão dizendo que o senhor vai derrubar. Eu digo, não vou derrubar, só não construa. Não construa, comprou lá, você comprou alguém que não era o dono é a prefeitura. Mas aí eu tranquilizei a senhora, disse a ela que é só ela marcar o cantinho dela lá, que a assistente social vai chegar com esses cadastros da comunidade, dos líderes antigos que estão por lá, mas aí eu soube que tinha gente vendendo cadastro, cobrando 100, 200 para me dar o cadastro prontinho. Eu digo, não vai servir isso. Mandei um áudio para um grupo lá de WhatsApp daquela turma e disse, olha, não paguem nada, o terreno é público e vai ser, se tivermos que doar, vamos doar com a assistente social verificando se você realmente não tem casa, é uma pessoa que realmente precisa dessa moradia. Então, esse pente fino nós vamos fazer como secretaria, professor e George, mas não é fácil, porque o caráter do ser humano, né, depende muito de quem o criou, de quem o disciplinou. Tem muita gente malandra, espertalhona, que quer ganhar dinheiro na miséria dos outros. Então, fazer esse pente fino não vai ser fácil. Um cara que já tem 3, 4 casas, está lá loteando para outras pessoas. Não pode.
E as pessoas sabem quem são os malandros da situação. Então eu estou de olho, né? Minha assistente social vai começar a fazer as entrevistas desses cadastros. O correto é que, ao descobrir essas pessoas que realmente precisam de casa, né, a prefeitura deve regularizar as ruas, os espaços, né, e só permitir a construção após a regularização da área, né, com todo esse processo, não é? Mas não vai ser fácil, professor, porque a turma já vem se desorganizando e fazendo isso há mais de uma década. E no caso das casas que já construídas, levantadas, mas que não cumprem função social nenhuma, né? Casas que só estão fechadas e pagam o IPTU mínimo e ela nem é para alugar. Elas vão ter que ser regularizadas. A gente vai criar um programazinho do jovem cidadão, do jovem... tem um nomezinho lá que a gente estava bolando, 5 duplas de jovens no ensino médio, né? Põe um processo um edital de contratação simplificada, como foi de professores. Eles vão ser selecionados, essas duplas vão ser treinadas, eles vão percorrer toda a cidade, medindo as casas, conversando, atendendo, vão ser treinados e vão recadastrar toda a cidade. O terreno baldio, quem é? Vamos localizar. Tem que pagar um imposto maior, porque esse terreno tem que ser utilizado. Né? A casa desocupada, a gente vai chegar junto lá, não é? Porque essa regularização, professor, vai ser meses, mas nós vamos fazer isso, né? Recadastrar toda a cidade, aquele que não está pagando imposto deve pagar o imposto, porque se o tributo chega no cofre do município e o gestor com a sua equipe souber gastar corretamente, a cidade vai melhorar. O amigo Jorge vai falar um pouco sobre transparência. A gente recebeu recentemente aquela pesquisa que em Pernambuco, Petrolândia teve entre quase 190 cidades, ficou numa posição número 162 na colocação das cidades menos transparentes do estado. Com as suas declarações no portal Transparência. Portal Transparência, eu soube disso. Existem informações. Eu soube disso. A gente sabe da importância para poder ter participação popular, de ter o acesso a essas informações. Okay. O senhor já pensou também em como reestruturar o site? Já começamos, professor. Essa semana eu recebi uma notificação do Ministério Público, né, do Dr. Rodrigo, pedindo a regularização do site, né? Assim que nós assumimos o governo, por um erro de e-mails, de senha, né? Luana ficou aperreada, a minha secretária de governo, porque nós tínhamos que recadastrar junto ao governo do estado o nosso site, o profissional que faria essa atualização, e passamos quase um mês, uns 20 dias com o site fora do ar. Ora, já vimos penalizados porque no Brasil, aliás, em Pernambuco, já estávamos com uma prefeitura que estava distante da visão de transparência, né? Fez apenas 85 pontos de 1000 possíveis. Né? É horrível, né? Assim, realmente houve uma falha aí na gestão do Lorival em colocar de forma transparente os dados, né? As informações que os tribunais pedem, que os portais pedem, né? Então, passou. Eu estou correndo atrás, né? Já vi um profissional para ativar o site já está ativado. Agora é chegar junto do Luiz na contabilidade, dos profissionais de contabilidade do nosso município, para que comecem a lançar no portal, né, os pagamentos, os empenhos, os contratos, tudo que for é a lei da publicidade, né, Jorge? Tudo tem que ser publicado. Então já começamos, o site já está ativado. Agora é que a equipe do financeiro e da contabilidade comecem agora a ativar os lançamentos no portal das informações governamentais. Então, a partir de fevereiro, alguma coisa vai começar a acontecer no nosso portal, viu, Jorge? A Secretaria de Finanças é quem ficará responsável pela... Parece-me que sim. Finanças e contabilidade, governo, são os principais responsáveis pelos lançamentos no portal, né, para que ele seja divulgado para o Brasil inteiro, né, os lançamentos de compras, de licitações, de tudo. Né, eu acho que é esse setor, principalmente finanças e governo. Durante a campanha também o senhor citou em palanque sobre o orçamento participativo. Isso. Como é que também poderá ser implementado, ou se vai ser ainda esse ano, o pensamento e a logística do Boa, Jorge. orçamento participativo? Boa sua pergunta, né? Eu fiz não só a declaração do orçamento participativo, mas eu falava de gestão participativa. Eu falei isso e realmente essa pergunta é muito legal, porque
eu acho que o PT no Brasil, né, ele empurrou muito o Brasil para essa visão de juntar a comunidade para discutir onde vamos gastar o dinheiro. Quem né? criou o orçamento participativo foi o governo do PT no Rio Grande do Pronto, Sul. eu tenho que reconhecer isso. Eu vi isso acontecer no Brasil, né? O governo abrir as portas para o cidadão e dizer, ó, nós temos aqui esses milhões, esse bilhão, no que é que nós vamos priorizar? Isso, não é aqui. O PT fez isso, né? Apesar de todas as fragilidades, mas essa realmente foi um grande triunfo do PT para o Brasil. Então, George, eu falei de orçamento participativo e de gestão participativa. Então, o que é que ocorre? Eu estou cumprindo o PPA, né, o Plano Plurianual do Lourival, de 2013 a 2017, não é isso? Eu estou cumprindo um plano dele lá. O meu vai começar de 2018 até 2021. Então, eu vou construir o nosso plano, né, ouvindo a comunidade. Eu gosto disso. De ouvir, foi muito ouvido, mas não foi nada cumprido. De que forma você vai conseguir efetivar tudo o que ouvir e transformar isso em orçamento participativo? Eu queria completar essa pergunta, Claro. porque o único canal que nós tivemos nos últimos anos de poder ouvir, de poder participar, tem sido as conferências. Ok. Mas, infelizmente, nas demandas dessas conferências, praticamente nunca nenhuma delas era atendida em nenhum setor, fosse na saúde, fosse na educação, na política para os idosos, para a juventude. E, infelizmente, a gente não teve retorno das demandas dessas conferências. Ok. E é uma preocupação, com certeza, de toda a população, que talvez seja esse o melhor canal de diálogo com a comunidade. As conferências ajudam. E esse ano, 2017, é o ano das conferências. Ok, então, Daniel, Daniel e George, eu quero estar nas conferências, né? Não sei quantas Lourival participou, né? Assim, cada um é cada um, né? Eu acho que o prefeito, a sua gestão, ele tem que estar nas conferências, né? Porque lá é o contato direto com o povo da forma oficializada. Mas eu vou além das conferências, eu quero, no dia a dia, estar ouvindo as demandas com grupos organizados. Por exemplo, antes de ontem, eu falei para Rogério Viana que eu quero ouvir os maiores empreendedores do agronegócio. Não sei se eles já sentaram um dia com o Lourival, mas eu quero sentar com o Afonso, lá das Agrovilas, que é um grande empreendedor, o Fernando Evaristo, todos os grandes plantadores, os grandes estrategistas da agricultura. Eu quero ouvir essa turma. Né? Os pequenos a gente está sempre vendo e conversando, né? Os pequenos produtores, mas eu quero ter um encontro depois com os empresários de Petrolândia. Eu quero que eles saibam que o meu orçamento é esse, a minha obra prioritária é essa. O que é que eles acham? Né? Então, assim, o turismo, eu estou muito empolgado com o turismo. Eu descobri, Daniel, que a cada 10 empregos no mundo, 1 é provocado pelo turismo. Então, Petrolândia, o Frank Oliveira, meu amigo jornalista, adventista, ele foi agora para a Europa e viu que cidades pequenininhas lá, no Porto de Petrolândia, tem o Museu do Pão, tem não sei o que lá, pequenos empreendimentos turísticos que as pessoas param na cidade para comer, beber e olhar. Porque tem gente que quer gastar o dinheiro, quer passear. Milhares de aposentados e pessoas que querem tirar férias num lugar diferente. Então, Petrolândia, nós temos, diferente de algumas cidades da Europa, que tem que criar alguma coisa. Nós temos, meu irmão George, a igreja submersa, uma orla que, se bem cuidada, gera um grande negócio. Nós temos o Mirante da Serrota, que, se for organizado ali, o turista senta lá, come, bebe, dialoga, fotografa, filma. É lindo. Que cidade do interior você tem, Daniel, que você chega lá no Mirante, você vê aquele lago azul, né? Aquela igreja submersa. Poucas igrejas submersas no Brasil existem. Nós temos uma. Né? Talvez seja até a saída para a busca pelo aumento de renda no município. Isso, cara. Então, assim, eu vou ouvir, sabe, professores, eu vou fazer o orçamento participativo através das conferências. Eu quero que, nas principais, eu quero estar lá, só se eu tiver que estar viajando, mas se eu não puder, se eu estiver na cidade, eu vou estar lá na conferência da saúde, dos jovens, a conferência... nas principais conferências, eu quero estar participando ativamente da abertura, das mesas e do diálogo. Mas né? temos uma previsão para que seja implantado o orçamento participativo? Não, agora eu não tenho resposta para você. A minha cabeça está no vulcão aqui dos primeiros 30 dias. Eu ainda não parei para programar isso. Mas eu lhe garanto que nos 100 dias eu volto a dar resposta sobre isso. Excelente, para o segundo bloco, que é as perguntas dos leitores. Encerrando aqui esse primeiro bloco sobre o tema laicidade. Como líder religioso, você sabe a importância de separar política de religião. E a gente vê que a maioria do corpo de secretários seu pertence à religião evangélica. Então, você considera você, Ricardo Rodolfo e os secretários já internalizaram a importância de saber separar o que é do dogma e o que é
do poder público? E se a sua escolha foi técnica ou ideológica para aquele corpo? Eita, pau, claro que não, cara. Eu estou rindo porque lembrei de uma senhora que mandou um WhatsApp para mim dizendo assim: prefeito, pastor, quais são os dias de culto na prefeitura? Aí eu kkk, olha senhora, eu ri, mas ela é muito brincalhona, né? Mas assim, eu escolhi pela questão técnica mesmo. Vou te dar só um exemplo, né? Luana já trabalha comigo há anos na igreja, né? Ela é didática, ela é pedagoga, ela caminha comigo, com a minha esposa, organizando os eventos da igreja. É uma secretária de igreja, já foi secretária da pastoral da Igreja Católica, já foi líder da diocese, organizadora do Cultura de Paz. Foi o perfil técnico, né? Profissional, e a minha amiga, não é? O Fael, para a Secretaria de Administração e Planejamento, que mexe com a folha de pagamento. O Fael é formado em recursos humanos, lá em Paulo Afonso, né? O Fael trabalhava na folha de Daniel, da Paulinelli Construções. Daniel era profissional dele lá, eu tirei, chamei para cá, não é? Então, assim, o doutor Arthur, né, engenheiro civil, né, descobri que ele estava congregando realmente na caminhada, né? Sabia da esposa dele e tal. É engenheiro civil, trabalhou aqui na transposição, em grandes obras, né? Nunca na área pública, né? Realmente o Arthur é novo, como eu, na área pública, mas é um engenheiro. É evangélico, mas é engenheiro. E aqui para nós, o Paulo Sena foi um grande líder nessa cidade, foi um homem muito firme no trabalho dele na infraestrutura, mas o doutor Arthur tem surpreendido, né? Jovem em cima, né? Além de tanta coisa boa, ele pegou o drone dele pessoal, né, para fazer imagens aéreas de algumas áreas da cidade, para mapear, né, colocando o seu coração na gestão. Eu não precisei comprar um drone, né, até a gente brinca com ele que a gente contratou o profissional e o drone veio junto, né? Então, assim, o Arthur me surpreendeu como um bom evangélico, a Luana, o Fael, né? O Rosivaldo, chefe de gabinete, já trabalhava na prefeitura. Então, realmente, professor, apesar de boa parte dos secretários serem evangélicos, o Pedro é católico, né, um católico fervoroso, né, parente de Dr. Marcos, né. O Rogério Viana hoje é evangélico, mas ele era católico até algum tempo atrás. O Bira é um indígena, não é? O Bira valoriza a cultura indígena. Eu contratei a Cássia Quilombola, está lá junto dele na Secretaria de Assuntos Indígenas. Essa menina é preciosa, valoriza a religião afro, né? Está captando recursos para a Petrolândia. Quer dizer, a maioria quantitativamente sim são evangélicos, mas outros não são. E todos, a minha análise foi realmente técnica. E digo mais, nenhum deles está lá sentado por 4 anos por questão nem da técnica dele, nem da religião dele. Todos eles sabem que se daqui a 6 meses nós fizermos uma avaliação, daqui a 1 ano não rendeu, dá licença, volta para o serviço particular. Fael é minha ovelha, é meu amigo, é meu secretário, mas não rendeu, Fael, tu vai ter que ir para algum outro setor aqui, eu quero outra pessoa mais ágil, né? Todos os secretários que estão lá, professor, de coração, né? Eu amo a Deus, eu quero que todos amem e adorem a Deus como eu, mas não foi esse o critério realmente. Eu estou focado realmente em resultados, né? Eu sou um pastor, né? Estava lá como pastor, mas quando eu assumi a candidatura e realmente ganhei as eleições, eu sabia que eu teria que deixar a minha religião, a minha fé lá, e tinha que atuar como um gestor focado na administração pública. Então estou estudando constantemente, manhã, tarde e noite. Me tremo, às vezes choro, às vezes eu me angustio, mas eu estudo todo dia o Petrolândia. A minha paixão agora é estudar a Petrolândia, é estudar os resultados, como é que eu melhoro isso. A minha oração lá na igreja era ganhar alma para Jesus, era abrir células, era a minha estratégia religiosa, né? O meu foco era cuidar de drogado, de gente, né? Só no aspecto assim, muito focado com igreja, não é? Hoje o meu foco é outro, cara. O meu foco realmente é que os meus secretários sejam os melhores de Pernambuco, né? O Pedro foi escolhido também, olha o cara foi escolhido um dos melhores farmacêuticos do estado de Pernambuco, aliás, o melhor. Ele não está ali na saúde porque é parente de Marquinhos, porque é bonito, é um jovem simpático, não. É um farmacêutico brilhante e está rendendo lá na saúde. E não houve ainda nenhuma reforma grande na saúde. A gente está ainda, digamos, reformulando, né, a questão do atendimento, o treinamento, nós não começamos nada ainda não.
Só estamos fazendo funcionar o que estava. Eu fiz um treinamento, professor, com os secretários novos, né, falando sobre liderança servidora, falando sobre qualidade de atendimento. Foi só com secretários. Mas eu vou expandir para todos os setores de Petrolândia, saúde, educação e assistência, os primeiros, a treinar os contratados, os comissionados e os efetivos para ter gestão eficiente, foco no resultado. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, de coração, eu digo a Petrolândia sem medo de errar, todos foram escolhidos pelo mérito profissional. E se não render, vou aproveitar em outro lugar, mas não como secretário. Saberão separar o dogma do puro. Quero que separe. Se alguém achar alguém orando e rezando lá, ok, não vou impedir, mas tem que trabalhar, né? Deixa esse negócio aí para depois, tá? Esse mesmo conceito de administração técnica vai se expandir também nos departamentos. Eu falo especificamente de cultura e de esporte. Quero, professor, quero sim, George. Eu quero que essa visão do prefeito empreendedor, do prefeito gestor, do profissionalismo da gestão atinja todos os setores. Eu queria que o gari, o cara que está lá cortando grama, tivesse lá com seus equipamentos de segurança. Eu queria que ele tivesse a honra de respeitar o horário, de atender, enquanto corta aqui a grama, atender bem o cidadão. Eficiência na gestão, né, o foco no resultado. Eu queria que isso acontecesse em todos os lugares, no esporte. O seu foco é esporte comigo, a gente vai ter esse diálogo lá. Educação, o professor aqui pode muito contribuir com opinião, com palavras. Como eu falei para vocês, não só gestão, não só orçamento participativo, professor, mas gestão participativa. Amanhã na Orla eu vou estar lá, de 4 da tarde, sentando com os esportistas lá, para ouvi-los e tentar levar para a minha gestão. De 6 horas, lá na Orla, lá na frente, lá perto das Palmeiras, eu chamei quem gosta de planta, biólogos, técnicos agrícolas, para a gente repensar o reflorestamento da beira do rio, a começar da Orla. Então, vou bater esse papo com a comunidade e estou captando recursos. Estou tentando correr atrás da questão financeira, enquanto faço esse diálogo com a cidade, né, para... Vai chegar o momento do orçamento participativo, enquanto não chega lá, eu estou querendo fazer uma gestão participativa. Iniciamos aqui o segundo bloco, agora com questionamentos dos leitores. O primeiro tema vai ser educação. Uma leitora enviou uma pergunta a Jorge Novaes. Nós, há muitos anos, a gente já vem percebendo a deficiência no transporte público escolar, e principalmente no que diz respeito à zona rural. E uma leitora, Keila Costa, agricultora, manda a seguinte pergunta, prefeito. Por que o transporte escolar das agrovilas do Comandantes Limão Bravo é feito de D20? Ônibus velhos e quebrados de empresas terceirizadas e não pelos ônibus do programa Caminho da Escola do Governo Federal. Como acreditar que os ônibus amarelos do programa não aguentam o trabalho e as estradas e aqueles ônibus velhos alugados aguentem? Ok. Então, professor, olha só, é impossível eu me inteirar em tão pouco tempo, né, de tantos problemas, né? Ainda hoje mesmo estava conversando com a turma do transporte escolar, né? A gente tem aí uma grande batalha, né, de entender todo esse processo, né? Porque eu, na minha compreensão, nesse último mês, George, já sabia dessas reclamações, né? Porque a gente vê as notícias, então já sabíamos desde a gestão do Lorival, né, das grandes dificuldades, né, do transporte escolar, principalmente na área rural. Então, mesmo não sabendo responder agora com perfeição todas essas questões, mas o que é que eu posso dizer? A gente está vendo os nossos ônibus escolares, os amarelinhos, boa parte deles estão quebrados, estão velhos e precisam de consertos e manutenção. Em um mês, eu não consegui fazer isso, né? Vários desses ônibus estão em estado realmente lamentável, né? Falta de pneu, né? E aí, realmente, nós não conseguimos dar conta em janeiro dessa manutenção rápida dos amarelinhos, né? São ônibus razoáveis, são novos, não são tão velhos, mas realmente a informação que eu tive das pessoas que estavam na garagem da equipe Lorival é que eles não se enquadraram bem com a trepidação, com a geografia, né? Em outros lugares eles funcionam, né? Aqui realmente eles não renderam muito, né? E sobre a qualidade dos ônibus contratados pela empresa, né, que estava servindo na gestão do Lorival, eu também não tenho a segurança, né, de como foi efetivado isso. Mas hoje, por exemplo, eu conversando com o Júnior de Pariconha, vai ser o nosso fiscal de transporte escolar. A gente
está abrindo um novo processo de licitação, né? Mas realmente, como é tudo muito novo para mim, do início de janeiro, as programações que foram feitas de licitação, o foco era merenda escolar, era gasolina, era remédio, era medicação, e realmente não entrou no início de janeiro a licitação do transporte escolar. Então, lamentavelmente, para segunda-feira não vai ter ainda transporte escolar. Mas a gente fez uma contratação emergencial, publicamos hoje, inclusive hoje, publicamos hoje no Diário Oficial, né, a contratação emergencial, mas isso é legal desde que esteja concorrendo, ao mesmo tempo em que eu faço a contratação emergencial, já começa o processo de licitação da nova empresa, né? Então, assim, a empresa anterior, ela responde até dezembro, né, até onde foi o transporte escolar. Uma nova empresa vai estar começando terça-feira o transporte escolar. E, claro, a gente vai querer que ela coloque ônibus melhores, né? Serão fiscalizados e vistoriados. Sobre D20, professor George, eu soube que apenas uma D20 rodava no espaço rural, num local onde não havia acesso para ônibus, né? Então, essa D20 provavelmente deve voltar, mas com os bancos corretos, né? Eu acho que é o único local que tem um acesso lá que realmente não passa ônibus. Mas na maior parte das rotas, são 31 rotas, a maioria delas são feitas por ônibus escolares, por vans, e foi um trabalhão, né? O doutor Vinícius, né? A gente contratou para que ele corresse atrás dessas rotas com Rogério Jaburu, com Júnior de Pariconha. Eles fizeram um trabalho exaustivo, compreendendo a quantidade de alunos, olhando as escolas do espaço rural. Está concluído o trabalho. Ontem foi concluída a última rota, né? Já colocamos rapidamente a doutora Iara e a Simone fazer o processo de licitação. Então, vai ter uma nova empresa aí para coordenar o transporte escolar. Claro que debaixo da nossa supervisão. Eu quero, quando começar o transporte escolar, quero ir lá nas rotas, quero ver, quero convidar também os pais, George, para ajudarem os filhos a não depreciarem. Eu ouvi queixas de motoristas da gestão passada do Lorival se queixando que fizeram investimento em acolchoado, no carro, e em poucos meses os alunos depreciaram tudo. Então, assim, o aluno não pode ser responsabilizado por tudo, tem que ter uma coordenação, tem que ter um líder ali orientando. Eu acho que estava conversando com a professora Dilma, que é da GERE de Floresta, e ela disse que para conter assim, problemas de mau uso, os pais podiam assinar um termo de responsabilidade. O motorista, se ele realmente fizer bem o trabalho dele, de pegar as crianças, adolescentes nos lugares, atender bem a população, ele deve servir aos alunos, por sua vez, menores e adolescentes, os pais têm que se responsabilizar, eles não podem destruir nada. Então, nós não podemos chamar os alunos de marginais nem de delinquentes, nós não podemos fazer isso. Mas também não podemos permitir que o abuso do uso do bem público também aconteça. Então, assim, eu quero dialogar, eu vou na escola de comandantes, quando começar as aulas. Segunda, lamentavelmente, eu vou estar em Recife, vou estar chegando em Recife, não vou estar. E não vai ter carro escolar. O nosso contrato fica legalmente aprovado segunda-feira, então na terça-feira já começaremos então o transporte escolar com essa nova empresa. Sobre depredação, um projeto que havia antes e foi cancelado pela gestão, os professores querem saber, os professores continham muito, né, esse tipo de depredação porque eles acompanhavam os seus alunos. Isso. Mas que a gestão anterior interrompeu, né, levou ao pé da letra a lei que diz que é de uso exclusivo do aluno, mas isso significa apenas que não pode mudar a trajetória e não impede os professores de usar. O educador inibia alguma desordem, professor? Na verdade, educava, né? Ele estava a presença pedagógica que é muito posta na educação de hoje em dia. Então, entre os professores que querem saber da área rural, que tem muita dificuldade para chegar ao seu local de trabalho, sacrifica grande parte do seu salário. Se você vai rever essa proibição e vai permitir que os professores façam uso desse transporte. Pois bem, eu vou rever essa questão, professor, porque assim, eu devo cumprir a lei, eu devo ser correto, né? Mas se a comunidade, junto com o gestor, né, tiver um bom diálogo, né, qual é o nosso foco? É melhorar o transporte escolar. Então, se para melhorar o educador pode estar ali com o consentimento da comunidade, com o consentimento da gestão, né, com o consentimento do Estado, né, a gente vai ter que dialogar, porque o nosso foco não é prejudicar ninguém, é melhorar a qualidade do transporte escolar. Basta que não interprete a lei de maneira muito burocrática. Eu vou tentar rever isso aí. Outro ponto é merenda escolar.
né? O aluno quer saber se já inicia normalmente com o ano letivo, se o ano letivo vai começar realmente segunda-feira. Então, essa semana passada, professor, nós tivemos a lamentável notícia, né, de que o processo ocorreu, né, e aí teve... eu não acompanhei de perto todo o processo, mas eu pego informação do jurídico, né, doutor Iara, que é a advogada lá da licitação, da Simone e da sua equipe, né, equipe oficial de licitação. Os nossos olhos realmente eram muito focados para que tudo dê certo na gestão da licitação da merenda escolar. Teve alguns problemas com uma empresa ou outra, mas realmente eu percebi que porque há um interesse muito grande aí de quem vai ganhar, de quem vai estar. Eu me afasto, né, porque a empresa, todas as empresas da cidade e de fora devem se manter afastadas nesse momento desse trabalho, não é? Então, assim, eu não estava próximo disso, mas eu percebi já, a doutora Yara me informou que o processo não está concluído. Lamentavelmente, 2 empresas recorreram, né, não é mandato de segurança, é uma outra questão. Está sendo julgado aí pelo Tribunal de Petrolândia, né, para ver se realmente, no início de fevereiro, já teríamos a resposta da empresa que parece-me que foi a empresa Louana, não tenho certeza, mas acho que foi ela que ganhou, e outras 2 empresas, não sei se daqui ou de fora, entraram com recurso e vai ser analisado. Mas a notícia boa é que a forma como foi feita a licitação, a última que a gente foi feita no governo Lorival, gastávamos mais de 1 milhão com a alimentação, e na forma como a nossa equipe de nutrição, como desenhou o edital e a forma, os alimentos que a gente quer, caiu bem uns R$200 mil, né? E não perdeu a qualidade do alimento. Mas só, por exemplo, as embalagens que eram de lata, colocamos a compra para sachê. Então, só nessas coisas aí caiu muito dinheiro, né? Então, assim, fizemos um bom trabalho no edital para que houvesse uma economia para o município, mas, lamentavelmente, teve esse processo aí, está tendo um processo, né, de interrompimento, e parece-me, pelo que eu percebi da doutora Iara, da equipe de licitação, no início das aulas, se fosse agora, segunda-feira, nós não teríamos merenda realmente, porque é burocrático e realmente está no jurídico, né? Eu estou angustiado com isso, porque eu soube não sei se foi em 2014, 2015, teve um problema, né, com a licitação, e vários meses as crianças ficaram sem merenda. Eu sofri. Para cá sempre vem se repetindo esse problema. Então, eu fiquei sabendo. A carga horária que eles têm direito não está sendo respeitada, né? Os dias letivos. Porque sai mais cedo, né, cara? E pelo visto esse ano, então, começa com prejuízo de novo, né? Se sair agora, essa semana agora, rapidamente, a decisão favorável à empresa que ganhou, então é uma questão de 1 semana ou 2 para tudo estar normalizado. Mas se realmente não resolver o jurídico, porque foge do meu controle, né? É uma questão jurídica, todo mundo quer ter o direito, quer ter a concorrência, e aí um jeito da equipe de licitação interpretado diferente por uma empresa, vai para o jurídico, e todo mundo tem que ter o direito de defesa. Então, eu espero, professor, que mesmo com a questão judicial, nós não passemos 10 dias sem merenda escolar. Eu estou focado nisso com a advogada, para a gente realmente não permitir que mais do que 10 dias isso fique impossibilitado. Estamos fazendo o possível para que, queríamos muito já, segunda-feira, que a merendinha estivesse lá, mas lamentavelmente, por questão judicial, não começa com merenda, lamentavelmente, mas estamos tentando resolver o mais rápido possível. O estudante Fernando José, que é presidente do Grêmio Estudantil da Escola de Referência de Jatobá e é bombeiro civil, pergunta: Ricardo, o que será feito para o desenvolvimento do trabalho dos bombeiros civis na nossa cidade? Boa! Quero mandar um abraço aqui para os bombeiros civis, né? Eu estive, inclusive, você estava comigo lá, Jorge, na formação deles, né? Exato. Nós estávamos juntos lá na Escola Delmiro Gouveia. Eu vou valorizar essa turma aí. Todos os eventos da prefeitura, grandes, de festa, eu quero que os bombeiros civis estejam lá, não é? Claro que eu tenho que encontrar a forma correta de gratificá-los, mas eu quero valorizar essa turma aí, porque é realmente um evento ou qualquer outra situação que possa ter uma segurança privada colocada corretamente, vai ser bom para a cidade. Eu quero dialogar com eles, eu imagino que vai ser parceiro na minha gestão, os bombeiros civis. Uma pergunta aqui que é sobre a carga horária dos enfermeiros no hospital. Se o senhor pretende seguir o exemplo da Prefeitura de Floresta, reduzindo a carga horária de enfermeiros e auxiliares e técnicos de enfermagem de 144 horas do regime de plantão para 120 horas mensais de regime de plantão. Né?
E sobre o estatuto do município ser velho, defasado, onde a insalubridade deve ser pago de 20% a 40%, ou até 40%, e o município só paga 10%. Como fazer essas correções? Eu estou rindo aqui porque até 4, 5 meses atrás era inimaginável eu estar pensando nesses negócios de carga horária, de insalubridade. Esses dias eu estava conversando com o Isaac, né, que é um rapaz que é da agente de saúde, muito profissional, e conversando comigo sobre o índice, né, de insalubridade, que é menor. Outras prefeituras aqui pagam mais, e eu tentando compreender, estou estudando essas coisas todas. E eu confesso, professor Jorge, que se não fosse a preocupação financeira, eu teria muito mais alegria em tratar disso, porque eu vejo que vários índices aí, né, para esses profissionais da saúde, né, vigilantes noturnos, todos esses profissionais do município, né, eu percebo que eles estão defasados naquilo que eles deveriam ganhar, né? O piso salarial, o plano de cargos e carreiras. Eu confesso, professor, que mesmo não dominando ainda toda essa dinâmica, não é? Estou estudando, né? Estou estudando, e o que eu posso dizer para você sobre a saúde aí é que se Floresta inovou e melhorou e está conseguindo dar uma qualidade de vida, uma resposta a essa classe, eu farei o possível para que esse serviço de Petrolândia também seja aperfeiçoado, né? Ainda que com preocupação financeira, mas com boa vontade, George, de olhar isso aí e tentar melhorar esse tempo de serviço, essa qualidade do serviço. Foi retirado uma gratificação também da equipe de enfermagem, que já permanecia por mais de 13 anos. Eu soube disso aí também. Assim que eu ganhei as eleições, eu estive lá no hospital e várias técnicas de enfermagem me falaram sobre isso. E eu disse, olha, eu estou ligado nisso aí. Eu vou estudar sobre esse assunto, né? Foi retirado um direito, um percentual que eles tinham há muitos anos, né? Eu saindo, George, do limite prudencial, eu regularizando as contas da prefeitura, eu voltaria com essa taxa, com esse valor. Eu só preciso organizar, baixar a minha folha para 50% e eu poder realmente olhar para esses índices, esses percentuais de insalubridade, de adicional noturno, todos esses direitos que estão assim retirados, que estão freados. Eu corrigindo a situação financeira do município, eu vou olhar isso aí, cara, eu vou ajudar os funcionários a ter paz e ter prosperidade na área que eles precisam. Outro questionamento que veio para a gente foi sobre nomeação. Para a direção médica do hospital foi nomeado um médico que não é da cidade, Paulo Alves. Por que não a escolha de alguém da cidade? Boa, muito bem. Eu repito, sobre a saúde, né? A gente está realmente mergulhando nessa área nova para mim, não é? Então, assim, eu dependo um pouco de pessoas ao meu redor, como Janielma, minha vice-prefeita, Lívia, que é a minha diretora do hospital. Eles são, assim, digamos assim, mais antigos na saúde, estão dentro da saúde há mais de uma década. Então, assim, não é uma decisão minha. Eu sempre consulto, né, elas nessas questões de escolha profissional, de currículo, né? Então, assim, a gente tem tentado participar, a gestão da saúde, né? Nunca eu sozinho, eu apenas, nem Lívia sozinho, nem Janielma, nem Pedro, né? O Pedro, nosso secretário. A gente tem tentado olhar o perfil do médico, o perfil das coordenações de saúde em conjunto. Teve dias que a gente ficou aí a tarde inteira, entrando para a noite, analisando o melhor perfil, né? O Paulo Alves, né? Bom médico, veio do Ceará, já serve aqui há vários anos, né? E assim, tem dado conta do recado, né? Não é o fato dele ser de fora que vai ser menor o profissionalismo dele. Nós sabemos que não é isso que está em jogo. A questão é que a cidade gosta de opinar sobre, esse é melhor, eu queria esse. Todo mundo quer ter uma opinião sobre aquele médico, aquele enfermeiro. Então, eu não consigo, nós nunca vamos conseguir, professor, né, atender todos os palpites e desejos. A gente tem que optar por uma decisão, né? É profissional, dá conta do recado, vamos fazer testes, né? O Paulo Alves está fazendo um teste lá, e se corresponder, vai continuar o tempo todo. Lívia Leite é minha diretora do hospital, está lá fazendo o melhor.
né, não correspondendo, a gente muda, mas eu estou apostando que ela vai dar conta do recado. O Paulo Alves vai coordenar a equipe médica, né, o Pedro está fazendo o melhor pela saúde, as coordenadoras de endemias, né, do hospital. A gente está crendo numa fase de experiência, sabe, Daniel? E assim, a gente quer que a saúde realmente melhore, não é? As escolhas de médicos, né, de currículos, é muito subjetiva. Às vezes a gente pega um médico de fora, pode ter um baita de um currículo, mas pode não corresponder. Então, assim, até onde eu sei, com Jane, com Lívia e com Pedro, o Paulo pode ser honrado, pode ser experimentado, vamos ver o resultado. Só tem um mês que ele está na direção, né, da direção clínica do hospital. Daqui a 6 meses vamos fazer uma avaliação, se melhorou. Porque o questionamento não foi nem com relação à capacidade dele, sim a de não escolher alguém da cidade. Ah, sim, perfeito. Porque o critério não é o nascimento aqui, realmente, o critério é a questão técnica. Ele está lá jovem, tem liberdade, tem tempo, e a gente quer apostar num serviço, numa dinâmica de gente nova mesmo. Eu fiz questão, quando eu assumi a prefeitura, de dizer, antes mesmo de eu assumir, que eu ia tentar mudar as pessoas de lugar. Eu queria tirar a pessoa que está ali há 10 anos, aquela diretora naquele lugar, aquele técnico ali, aquele médico ali. Eu acho que é bom mudar um pouquinho, porque de repente a pessoa se sente muito assim, não, aqui é o meu lugar, foi o prefeito que me botou aqui, mas não é bem assim. Até o concursado que foi lotado num setor, se ele puder ser remanejado e ter uma oportunidade no outro setor, ele vai crescer. Você concorda comigo que, às vezes, uma pessoa muito tempo num lugar, ela se acomoda. E quando você mexe na estrutura, você ganha fôlego e ânimo, não é? Então, a gente tentou fazer isso, uma renovação também nos lugares do hospital. Outra pergunta vem sobre os imóveis, né, que são usados para serviço público. Ouvi dizer que o PROCON vai mudar de local, vai ir para o mercado. Já mudou. O PROCON já está no primeiro pavimento. Até peço perdão à Petrolândia, né, a nossa querida cidade, por não termos ainda uma eficiência na comunicação, nas coisas que tiveram que mudar rapidamente. Por exemplo, professor, eu queria programar a mudança do PROCON de forma mais, né, porque é um imóvel alugado. Né, eu queria muito tirar todos os imóveis, né, e localizar em prédios públicos, né, para economia. Já é uma das ações de economia, não é? Em vez de gastar R$1.000 num prédio particular, olha, se eu tenho um espaço aqui da prefeitura que eu posso reformar, né, o mercado público, se vocês forem lá em cima, vocês vão ver que é uma área maravilhosa. Vai ter um pequeno anfiteatro lá, dá para a gente fazer um expresso cidadão na parte de cima, onde tinha um monte de bancas sem utilidade, ociosas, com confecção. Vocês sabem que a gente desceu em uma semana, nós desmontamos rapidamente a estrutura metálica, descemos lá para a parte onde era um pátio de eventos que quase não era utilizado, e aí mudamos o laticínio para lá, as confecções botamos lá onde era laticínios, então ainda é um pouco provisório, mas descemos mais de 50 pessoas que se reclamavam, George, de não ter movimento, e realmente era difícil, as pessoas não subiam. Descemos em uma semana o mercado público, está quase todo lá embaixo. As pessoas que estão lá em cima e não foram ainda localizadas, estamos traçando um plano para que todos encontrem seu espaço lá embaixo. E o porquê do PROCON ter paralisado, né? O PROCON já foi assaltado 2 vezes, né? Porque o quintal do imóvel do PROCON, ele é muito baixinho. Os alunos do Delmiro pulam facilmente porque tem um piso muito alto no quintal da casa que os rapazes pulam e dá direto com o telhado. Então já foi assaltada 2 vezes, computadores, impressoras do governo do estado foram roubadas. E por último, agora a gota d'água para a gente tirar de lá, a gota d'água, foi que roubaram máquinas do Delmiro e colocaram no quintal do PROCON. Então, além de roubarem o PROCON, roubaram a escola e jogaram as máquinas no quintal do PROCON. Então aí eu não aguentei mais, chamei a doutora Iara, chamei a Edna, a esposa Toninho também trabalhava lá, coordenava, e a gente tirou tudo de lá para guardar os equipamentos, levamos tudo para o mercado, mandei limpar uma sala no mercado público, lá em cima tem 4 salas ociosas. Depois vocês vão lá do blog, vocês vão perceber que lá tem, além do grande espaço para auditório, para fazer celebração de cultos, cabe um pequeno centro de convenções lá em cima, se vocês olharem, dá para fazer cinema, teatro, dança e muita coisa boa. Mas consta, Ricardo, que o prédio onde a casa alugada que ficava o PROCON foi renovado o aluguel.
Então quer que irá funcionar ali? Não, só foi janeiro, porque a gente não sabia que ia tirar, mas aí no final de janeiro já está cancelado o contrato. Fevereiro já não pago mais aluguel. Paguei em janeiro porque as coisas estavam lá. Então, Aí cancelamos só renovamos dezembro pensando que ia passar o ano todo. Mas terminou janeiro, cancelei o contrato. Então não pago mais esse imóvel. O Procon já está lá em cima do mercado e é só mais umas 10 ou 15 dias a gente vai dar uma melhorada lá e os ar-condicionados têm que ser modificados, internet. Eu acho que antes do final de fevereiro o Procon vai estar ativado no mercado público, onde vai ser o nosso Expresso Cidadão. Eu vou tentar levar a Caixa Econômica lá para cima, né? Vou tentar levar lá identidade, CPF, serviços básicos, para que a gente tenha um pequeno Expresso Cidadão, né? Procon, né? Documentos, né? Detran, a gente está vendo várias ideias de lá em cima do mercado ter um espaço para alimentação, comida e um espaço para serviço público e serviços assim nessa área de Expresso Cidadão. Então o Procon já... Um programa até do seu principal rival, Fabiano Marques, né? Quer dizer, eu não sabia, mas ele falava alguma coisa sobre isso. A ideia é boa e a gente aproveita essas ideias boas, né? Então é isso aí. Sobre as creches, a gente... Desculpa, professor, além do Procon, nós também paramos outras casas de locação, por exemplo, a casa que era do SAMU, né, mais de R$ 2.800 de locação. Ora, se Serra Talhada não ativou o SAMU e lá é a reguladora, por que eu vou pagar R$ 2.800 numa casa, na pista, né, dá mais de 28 mil por ano, quase 30 mil, economizei, entreguei o SAMU lá, porque eu só posso ativar o SAMU aqui se eu tiver certeza que Serra Talhada, eu conheci o prefeito Luciano Duque em Brasília, e aí eu perguntei, eu sabia do nosso aluguel caro, né, 2.800 lá na beira da pista, e o professor Luciano, o prefeito Luciano Duque disse que não ia ativar, porque o governo federal colocou muita carga no município para arcar com a manutenção. Ele, para economizar, também não ativou o SAMU em Serra Talhada, e lá é a central de regulação das outras cidades. Se ele não vai ativar a central de regulação, por que eu vou pagar uma alocação de uma cidade que não vai ter SAMU? Aí eu entreguei o prédio, né? Então, tem também a alocação de um prédio que serviria para a creche, sendo que a gente já tem espaço para as creches. Você vai a creche, até junho eu estou pagando aluguel, mas em julho, o doutor Arthur já conseguiu fazer as medições lá para concluir a creche, não é? A creche, o dinheiro está resguardado, né? Não foi gasto todo, então é porque teve um problema com a empresa que estava construindo, né? Deu problemas lá, mas a doutora Yara já conseguiu desvencilhar a empresa para ela não concorrer novamente, a que deu problema, e a gente já abriu um novo processo de licitação agora em fevereiro ou março, no mais tardar. Os recursos continuam na prefeitura? Os recursos continuam lá, pelo menos para concluir essa daqui, né? Eu acho que em torno... Veio o recurso para duas. Eu não tenho certeza, mas eu sei que dessa aí nós temos o dinheiro para terminar a creche, e até julho a nossa meta é concluir essa creche rápido. Aquela próxima do Francisco Simões? Aquela próxima a 1º de julho, que já está em fase de acabamento. Então essa aí a gente conclui até julho, para sairmos do aluguel e a gente ir para uma grande creche concluída para as nossas crianças. A atual creche está num estado lamentável, minha esposa esteve lá, fez um mutirão lá, o prédio realmente está bem sucateado, né? Os equipamentos de ventiladores e ar-condicionados estão bem surrados, as crianças estão realmente num ambiente desfavorável, né? Mas aí a gente está fazendo uma manutenção lá, um mutirão de limpeza, de organização, mas se Deus quiser, até julho a gente vai estar numa creche nova, a outra a gente vai ver como é que estão os recursos, mas dessa do 1º de julho, os recursos estão lá e nós vamos concluir ela. Tem pergunta ainda? Eu queria só aproveitar, já que ainda estamos falando nas creches e nessa área, sobre o ensino especial, né, sobre o Centro Beethoven. Tivemos essas percas recentes aí do... A professora, né, rapaz? Né? Nossa amiga, né? E temos muito intérprete em Libras que não estão sendo aproveitados nem pelo poder público da prefeitura, nem o legislativo, né? Nós temos uma comunidade surda grande, Petrolândia, que está sendo excluída das discussões políticas da cidade por não aproveitar esses intérpretes. Então, não é uma política de inclusão verdadeira dessas pessoas. Educação especial. A gente tem pedido, inclusive, que na Câmara Poxa, ou nos cara. eventos da Prefeitura sempre Haja tem um intérprete em Libras, para que né? esse pessoal tenha acesso às informações também. Daniel, eu quero pedir perdão a vocês, realmente, eu realmente não estou aprofundado, eu conheci a professora que faleceu, né, a irmã de Pedrinho, né, uma boa, né, eu vi até a sugestão de vocês para a gente mudar o nome lá, eu estou aberto a ouvir a população, para honrar essa mulher, eu acho a ideia boa, né, de honrar o Centro Beethoven com o nome da professora, Lúcia, né?
né? Lúcia Barros, Marlene. Lúcia Barros, Lúcia, né? Marlene e teve... Poxa, cara, Áurea. eu peço perdão por não estar realmente sabendo da quantidade de pessoas que mexem com Libras, eu realmente não tenho essa informação. Foram tantas coisas que eu tive focado e não olhei com carinho ainda o Beethoven, mas eu ainda em fevereiro eu vou dar uma atenção sim a essa turma aí que pode contribuir com essas pessoas que estão aí à margem para a comunicação. Eu vou olhar isso aí, viu, pessoal? Eu não tenho realmente informações, não fui ainda no Beethoven lá, eu vou focar isso aí, a gente vai olhar com carinho esse serviço aí que eu acho muito importante para a população. Para a gente encerrar essa entrevista aqui, a gente abre espaço para que você fale sobre 2 pontos muito polêmicos nesses primeiros dias de gestão. Primeiro, a seleção para professores, que uns concordaram ou não de incluir a prova, da prova de títulos vir primeiro do que a avaliação depois. Então, eu quero que você comente um pouco de onde veio esse modelo e por que não uma seleção para todos os setores, não só apenas para professor, né? Para todos os serviços. Bacana, mas né? vai ter, fora professor. Aí você complementa falando sobre concurso público, né? Sobre Pronto, fora essa questão do edital para professores, é lei, né? A orientação é que todas as contratações, a partir daí, com recursos federais, sejam por meio de editais, né? de seleções. Então, assistentes sociais, né? Professores, né? Esses 10 jovens que eu quero contratar para fazer o recadastramento da cidade, né? Vai ser por meio de seleção, né? De prova de títulos e uma provinha básica de conhecimento, né? Então, professor e Jorge, comentando, assim que nós ganhamos as eleições, já sabíamos que tínhamos que pensar na questão do edital de seleção simplificada, né? Eu vi que há uma tensão muito grande, a cidade realmente ficou tensa, todo mundo quer aquele empreguinho, não é? Mas eu realmente percebi que sofri com isso emocionalmente, porque a Alexandrina também, Deus sabe, ela tentou muito comigo fazer tudo assim, pausado e focado realmente na qualidade do ensino, né? É lamentável algumas pessoas duvidarem, né, da hombridade não, do caráter dela no sentido de querer alcançar a educação e não privilegiar ninguém. Inclusive, quando ela começou esse processo, colocamos um advogado junto dela para ir estudando os modelos, né? Eu realmente não fiquei pesquisando isso, porque meu foco era a gestão, mas ela foi com a equipe dela trabalhando a questão de um modelo de edital, me chamou e disse, olha, prefeito, está aqui, a gente tem essa visão, o Estado está fazendo assim, o Brasil está começando a fazer isso, além da prova de títulos, é razoável uma prova de capacitação, de planejamento pedagógico, uma prova de avaliação pedagógica. E eu me convenci que era o melhor mesmo. Ela até deu um exemplo assim bem exorbitante, né? Professores selecionados na última seleção, colocando no quadro, por exemplo, papel com U, papel, e o aluno dizer, professor, não é U não, é L. Não, não sei o que, zoadando e realmente assim, bem distante, né? Claro que não é só uma letrinha que vai definir o educador, eu sei disso. Mas assim, erros básicos assim, né? Então, assim, a gente focou realmente na qualidade, a gente tentou, né, fazer um edital que selecionasse o melhor para a prefeitura, para a cidade, né? Então, quando esse processo começou a ser construído, chamei Lurdinha, aquele moreninho, o Tião, professor Evaldo, já vereador, olha, a gente quer fazer assim, tal e tal. Construímos com eles, né? Depois, como o diálogo não foi tão apurado, né, além da equipe da educação que ia fazer todo o acompanhamento, né, ficou a dúvida da correção, de quem faria isso. E aí, faltou um diálogo mais apurado por conta do corre-corre da cidade. Aí depois chamamos de novo os vereadores, porque houve um mal-estar, achando que quem ia fazer a correção de tudo era a educação, e o nosso plano sempre foi ou o SESVASF ou uma outra instituição, de preferência até uma empresa privada paga, né, contratada. Mas a questão é que eu não tinha dinheiro, eu precisava economizar. E aí a minha angústia, poxa, eu com medo de não pagar folha, inseguro, querendo realmente conter gastos na Alexandrina, eu não vou contratar a empresa não, veja aí, vamos procurar. E começamos a procurar instituições, e aí eu lembrei da SESVASF, que é aqui perto de Petrolândia, tem um grupo de professores responsáveis, a Ana Gleide, minha amiga, não é? E aí eu liguei para a Ana Gleide, pedi o apoio a ela,
sem ônus financeiro para o município. Ela topou o desafio de corrigir, de fazer essa avaliação. Combinei com os vereadores, o advogado da Câmara, até teve uma interferência, né, conversamos com o Delano, presidente da Câmara, o doutor Joaquim, o advogado, o meu advogado Fabiano Oliveira, a educação, a minha equipe de educação, Evaldo, o conselho, construímos o entendimento e ficamos assim. O SESVASF iria apenas pegar a ideia de Alexandrina da avaliação e ela mesma ia construir a prova, né, e ia aplicar com a nossa equipe. Então, construímos tudo isso, mas você sabe, toda vez que você muda alguma coisa, causa uma estranheza, né? Aí pessoas me abordavam e diziam, então é porque o senhor quer botar gente nova, quer desprezar os antigos, prefeito? Porque eu falei na campanha em algum lugar que eu queria muito que todos tivessem a mesma oportunidade, não só aquele que tem uma experiência, mas eu queria que uma pessoa que tem uma formação recente e tivesse realmente capacidade, pudesse também entrar. Aí caiu a ideia de não somente a prova de títulos, mas uma prova também que investigasse o potencial. Mas algumas pessoas interpretaram como um ajeitado político, como se eu fosse fazer uma manobra com a Alexandrina para privilegiar alguém. Não faz parte da minha vida querer ajeitar ninguém. Eu quero que os professores façam o melhor pela cidade. Então, chamei os vereadores, expliquei que a minha intenção era realmente com a educação escolher as melhores e melhores professores. Expliquei tudo, mas, repito, há o mal-estar, a dificuldade de aceitar as mudanças. Então, eu quero até dizer aos educadores que eu vou honrar muito a educação. Eu vou investir muito, cada centavo do Fundeb, né? Eu quero que a gente realmente gaste com a escola, com o educador, né? Eu disse outro dia, lá nas Agrovilas, na inauguração das escolas lá, pessoal, eu disse que a educação produz solução. E eu sei que para eu desenvolver nessa cidade, Jorge, emprego, renda, turismo, eu preciso da escola, eu preciso dos educadores, eu preciso de uma boa escola. Então eu vou fazer possível para que a educação realmente eu tenha um olhar diferenciado, né? Porque eu sei que o melhor dessa cidade vai ter que passar pela educação. Então os professores não estranhem, eu vou realmente cuidar da educação com muito carinho. Quero muito que me falaram outro dia sobre o rateio, o dinheiro. Eu digo, olha, eu quero entender isso, porque se realmente ficar alguma sobra que vocês tenham direito, eu não quero que nada fique com quem não é devido. Mas aí eu entendo que há um valor específico que só deve ser rateado se não for gasto uma porcentagem. Então, pelo que eu percebi hoje da gestão, o valor que ficou agora do final do ano, então, ele é bem realmente, não era permitido para mim, gestão, fazer esse rateio. A né? obrigatoriedade quando sobra parece que é acima de 5%. Então foi menor. Então o Evaldo e outros educadores falaram assim, se o prefeito quisesse, tivesse boa vontade. Não é questão de boa vontade. Se ficasse realmente acima de 5% e eu tivesse autoridade, eu ratearia para os professores, como aconteceu em Petrolina. Eu quero abençoar os professores da cidade, mas eu quero fazer a coisa correta. Né? Parece-me que quando o prefeito não gasta todo aquele percentual, é porque ele não fez um bom planejamento. Então, se ele gastar realmente 60% com os profissionais da educação, 40% então com equipamentos, com essas pessoas, né, os outros funcionários, é para não sobrar realmente menos de 5%. Então, eu quero fazer uma gestão alinhada, quero climatizar as escolas, eu quero investir em capacitação continuada, mas realmente eu não quero desvalorizar o professor, eu quero pagar, no piso vai ser pago normalmente em fevereiro, retroativo, vai dar tudo certo, né? Eu quero olhar a educação, os países mais desenvolvidos do mundo apostaram em educação. A Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial, estava destruída. 50 anos depois, é uma das maiores potências mundiais por causa da educação. Então, Petrolândia, o diferencial dela pode ser a educação. Daqui a 10 anos, eu vou me sentir muito feliz em ter saído da prefeitura e deixado lá uma educação melhor, jovens. Quero até incluir na educação municipal, professor, o empreendedorismo como matéria eletiva lá, para que as crianças não pensem em ser empregados, mas em ser empreendedoras. Eu quero que isso seja muito valorizado. Né? A matéria das escolas em período integral. Você vai ampliar? Eu quero ampliar isso aí. Quero que, no término do meu mandato, quero que todas as escolas sejam integralizadas, tenham um tempo integral e o aluno possa ter outras matérias, né, esporte. Eu quero fazer muito isso. Eu acho que, realmente, o Mendonça Filho falou lá em Serra Talhada que a educação produz solução. E o governo federal
sinalizou que vai ter mais dinheiro para a educação no Brasil. E eu vou atrás desse dinheiro. Eu estou indo a Brasília no dia 13 e 14 de fevereiro. Vai ter um encontro lá das cidades afetadas por barragens, questão econômica. E eu vou falar com Mendonça Filho. Já falei com Augusto Coutinho, que é cunhado dele, foi o deputado que caminhou conosco aqui, né? Eu agendei já com Mendonça Filho. Eu quero pedir, não sei se é possível, mas eu vou pedir um IFE, um campus do IFE aqui em Petrolândia, porque aqui é uma extensão de floresta, não é isso? E se o governo federal tá colocando aí 4 bilhões a mais no orçamento para a educação, eu quero um pouquinho para Petrolândia. Então, um campus do IFE cabe aqui em Petrolândia. Nós temos a Jatobá e Petrolândia, Tacaratu, que podem vir para cá, assim como Serra Talhada tem um campus enorme lá, nós podemos ter um campus menor aqui em Petrolândia, um campus do IFE, né? E vou atrás das universidades federais, estaduais, né? E nessa agenda com Mendonça Filho, professores, eu vou conversar sério com ele, já que ele é pernambucano, está dizendo que tem dinheiro para a educação, eu vou atrás desse recurso. Isso inclui trazer a CESVASF de volta? Isso inclui trazer a CESVASF de volta, né? O meu diálogo com a Ana Gleide é que ampliou os custos da CESVASF, né? Então eu quero a CESVASF aqui. Outros pontos polêmicos aí para encerrar nosso bate-papo é com relação aos médicos, né? O Dr. Cícero Simões entrou em atrito e viralizou nas redes sociais vários boatos sobre a secretária Luana Santos e o suposto motivo por ele ter saído da cidade, assim como a doutora Solange alegou ter sido demitida via WhatsApp. Então a gente deixa o espaço aberto para que você, como prefeito, tá bom, uma fale palavra sobre isso. Muito bem, professor, olha só, todo governo, né, eu acho que ele produz mudanças, né, mas a gente pretende fazer mudanças que causem um bom impacto na cidade, né? Eu não posso produzir mudanças na saúde demitindo médicos, descartando médicos que têm 10, 20 anos de trabalho. Essa não é a minha intenção, nem a minha política, e eu jamais quero transmitir a Petrolândia uma ideia de que quero modernizar tudo desclassificando pessoas antigas, nem médicos, nem outros profissionais, quanto mais os médicos, né? Então, a Solange, né, cumpriu a parte dela, é um contrato, não é? E a gente tem uma ideia de que ninguém está no mesmo lugar, obrigatoriamente, né, deve estar no mesmo lugar para sempre, né? Então, assim, há uma análise, há uma conjuntura, né? A gente respeita a doutora, né? A gente não convidou ela para efetivá-la agora nesse instante, né? Preferimos dar oportunidade a pessoas mais de perto aqui, não é? Mas, assim, respeitamos muito o currículo dela, né? E o doutor Cícero, né, ele também pediu afastamento. Ela não, ela realmente, nós não a convidamos, né? Porque é um contrato, né? A gente chama, né? Querendo ou não, mas o doutor Cícero, ele pediu afastamento, né? A discussão, o debate né, o momento com Luana, os dois mais do que ninguém sabem o que ocorreu, né? Luana, ela já colocou uma nota, né, colocando a sua versão da discussão, né, da conversa com o doutor Cícero. O doutor Cícero expôs a conversa, eu nem ouvi hoje a entrevista que ele deu a Assis Ramalho, mas pelo WhatsApp eu conversei com ele. E eu realmente achei que o motivo da discussão com Luana não era o motivo para ele pedir afastamento. Acho que Luana não partiu para cima como está sendo colocado. Foi uma discussão, né? Uma mãe, ela não estava lá reivindicando o direito dela como secretária de governo, como algumas pessoas estão colocando. E nem o médico mesmo colocou que ela era a secretária de governo. Ele colocou ela como uma mulher que não tratou bem e tal. Eu entendi isso. No meu diálogo com ele, né, eu convidei para retornar, né, pedi para ele retornar. Ele não me deu resposta sobre isso, mas me colocou que realmente não foi ela que falou a frase do defunto, né, porque seria realmente chato, né, essa expressão. Luana me afirma que não colocou essa expressão, alguém colocou essa expressão na boca dela, né, eu acho que até de repente pessoas fofoqueiras, né, pessoas que não medem a língua, né, tem gente que pega uma conversa sua e aumenta e distorce, né? Então, assim, a minha preocupação era que o médico tivesse dito para mim que ela falou isso para ele, mas ele me falou que ele ouviu uma pessoa dizer que ela falou. Então, peraí, então estão dizendo que ela disse para ele, eles tiveram uma discussão, né, mas ela não estava lá como secretária de governo discutindo com o médico, ela estava como mãe. Se você ler a nota dela lá, você vê o teor da explicação dela, né? Luana, o filho dela teve vários dias de febre, ela estava angustiada, chegou à madrugada e ela queria o médico ali perto do filho dela e pediu para a moça chamar e tal.
O detalhe está lá na explicação, ela já colocou a versão dela. Luana não vai ser demitida, como algumas pessoas acham que por causa disso eu tenho que demitir Luana. Não é assim que se trata uma mãe que está lá num processo de cura do seu filho. Né? Se ela estava tensa e nervosa, né, quem levou a conversa por médico foi muito mais maldoso do que ela. Então, assim, eu quero abençoar o doutor Cícero, quero que ele volte, né? Pedir para ele voltar, né? Se foi somente por conta disso, acho que não era necessário. Eu acho que o médico podia virar a página, né, já que foi uma discussão pontual, ela não o constrangeu, não o obrigou, não bateu, quer dizer, foi uma discussão entre uma mãe e um médico. Quantas vezes no Brasil acontece isso? Todo dia acontece esse estresse nos hospitais. E se todo médico, por causa de uma discussão, pedir afastamento, ele não vai achar hospital no Brasil. Então, assim, eu acho que não era necessário o médico sair. Ele tem um currículo invejável, é um médico fantástico. Todo mundo que me aborda na cidade me fala do currículo bom que ele tem. Então, eu quero muito honrar não só o Cícero Simões, mas a família Simões. Mas a discussão que ele teve com Luana não me dá o direito de excluí-la do meu governo. Ela é uma boa secretária, é uma boa assessora e ela vai trabalhar lá no meu governo, né? E a gente respeita a posição do médico de se afastar por conta disso. Né? Acho que ele deve voltar e virar a página e ser plantonista do nosso hospital. Todo mundo gosta dele, a cidade ama o doutor Cícero Simões, mas a Luana também tem feito a parte dela. Então eu quero todo mundo, quero a Luana lá ao meu lado trabalhando, quero o doutor Cícero no hospital trabalhando. Acho que devemos virar a página. Devemos virar a página e não achar que isso é a última coisa do mundo. Não. Fofocas, intrigas, conversas, estresses, em todo lugar acontece. Houve uma suposta ameaça sua para o blogueiro que publicou a matéria ou não? Não. Acho que o Alex, meu amigo Alex, quero até mandar um abraço para ele. Se ele colocou algo num tom de ameaça, ele foi meninão. Ele foi imaturo. Porque eu liguei para ele quando eu soube da nota que ele colocou lá, né, dizendo que o médico foi demitido e tal. Acho que ele pisou na bola. Porque acho que você, blogueiro, né, o Assis, todo mundo, quando tiver alguma coisa polêmica para falar, consulta, liga primeiro. Porque aí ele poderia ter colocado uma nota assim, segundo o doutor Cícero, tal, mas ele já começou colocando que houve uma demissão, foi demitido por... Não, ele pisou na bola, o Alex. Aí eu liguei para dizer, meu irmão, por que tu não ligou para mim, rapaz? Por que você ligou para a Luana, para conversar com a Luana? Aí eles, não sei o que, falou, olha, isso aí está errado, rapaz, isso aí pode nos causar um constrangimento judicial, né? Eu brinquei com ele, digo, vem aqui conversar comigo, para a gente não pensar em advogado, em justiça. Falei brincando para ele. E ele colocou lá na nota que nem prefeito, nem ninguém vai ameaçar. Que ameaça, rapaz? Alex é meu amigo, é um querido, já congregou em nossa igreja, né? Não foi ameaça, foi uma palavra de correção. Tem que ser maduro e aguentar a correção. Se eu errar como prefeito, pisar na bola, o que é que você faz no seu blog lá? Olha, não concorda. Você opina no seu blog, você tem opinião. Você pode me julgar como gestor, mas antes de dizer que realmente o fato é esse, procure o fato comigo. Você pode opinar sobre minhas características, não é meu jeito de ser. Agora, sobre os fatos, você não pode opinar. Né? Você tem que consultar. Então, eu lamentei porque o Alex ele omitiu uma opinião lá. Aliás, ele omitiu uma nota falando da demissão do médico. Não foi bem assim. Então, um abraço para ele, mas não foi ameaça, foi uma palavra de correção. Como eu dou para os meus amigos aqui, eu vou corrigir Assis, Ramalho e vocês me corrijam. E quem quer o bem da cidade, não desmonta por causa de opinião e correção. A sua crítica me faz crescer. Se vocês me cobrarem uma boa gestão, eu vou amadurecer. Mas não lute contra mim. Né, lute pelo que é direito, né, me empurre para o certo. Você pode, como um blogueiro, Daniel, como jovem educador, mas o George, a Petroeb, todo mundo pode me ajudar a ser prefeito, a ser bom prefeito, me criticando e apontando soluções. Mas só colocando notícia ruim, sem dar direito de... Assim não fica legal, não é? Então eu quero que os blogs opinem, façam parte da minha vida, mas não omitam fatos sem me consultar, porque pode caber um processo, né? Eu tenho um advogado, a prefeitura tem advogados, então eu conversei muito com Luana, né, quando ela viu aquela nota tão forte assim, digo, deixa para lá, não vamos negócio de justiça não, vamos ficar numa boa. Depois eu chamo o Alex, digo para ele que tem outra versão, né? Eu acho que vai ser por aí, sabe, Daniel? Eu vou
cada mês, 2 meses, 3 meses, você, Assis Ramalho, Tony Xavier, Sertão News, eu quero muito honrar os blogueiros da cidade, mas espero que quando você fez uma coisa muito legal, você soube de uma denúncia do carro lá da prefeitura que carrega o frigorífico. Alguém falou que era velho enferrujado, você consultou se isso tinha cabimento. Luana foi lá, pediu imagens do carro, não era verdade, você corrigiu a situação, você consultou rápido antes de botar uma nota inverídica de uma denúncia até maldosa às vezes. Então, acho que esse é o papel da imprensa, investigar, cobrar, mas dando direitos iguais, né? Então, você está de parabéns com a sua postura nessas últimas colocações, a questão lá da Adriana, que era o fantasma. Quem é? Como é que é? Apareceu, você explicou lá, está explicado. Não jogou a suspeita, mas jogou a resposta depois, não é? Então, assim, o Alex, eu vou ter o meu momento com ele, vou dizer para ele que não foi ameaça, eu falei rindo, tinha pessoas ao meu lado, eu falei rindo, cobrando dele uma postura ética, não é? Então, para todo mundo na cidade, eu me exponho no Facebook, toda hora eu estou botando o que eu faço, o que eu fiz, né? Eu vou amanhã para Recife me encontrar lá eu vou botar e mando para os blogs tudinho, eu marco você direto, onde eu estou marcando você, porque eu estou expondo a minha vida pública, né? Se algo não condiz com o que eu estou falando, então me questione, eu vou te dar a versão, não é à toa que a gente está aqui dando essas explicações para vocês, mas voltando para o doutor Cícero e a doutora, a médica lá, né, o hospital não parou, todos os plantões estão cobertos, mas ninguém espere que eu mantenha os mesmos médicos, as mesmas enfermeiras, por causa do Lorival, por causa do doutor Simões, por causa de Marquinhos, por causa de João, por causa de Maria. Ora, o prefeito sou eu. Eu preciso escolher quem eu quero realmente que trabalhe, né? A minha equipe tem que ter autoridade para contratar ou não contratar. Então, assim, doutora Solange, maravilhosa, fez muita coisa boa, mas tem o outro lado, tem outras coisas, a distância, os horários, né, os ajeitados. Então, assim, eu tenho que organizar o que eu acho que tem que ser organizado. Então, o médico que mora aqui, eu vou dar preferência ao outro que vem de longe. Né? O doutor lá de Calumbi, né, assim, é mais distante, quer dizer, essa questão dele aí está resolvida. Ele decidiu se afastar por causa disso. Ok, pedi para voltar, mas não vou insistir. Não vou adular para ele voltar, né? Inclusive, né, a gente tem um custo para esse médico, né? Um médico assim que tem que buscar, tem que levar, então é luta, não é? E outros médicos mais próximos que moram aqui, a gente vai economizando, vamos tentando fazer o melhor. Então, eu quero dizer a Petrolândia, Daniel, que o hospital vai melhorar, a gente quer economizar, quer ter mais médicos, a gente quer ter profissionais. Não correspondeu o novo médico aí que está aí, o doutor Adolfo, jovem, quero que ele renda, doutor Paulo Alves, né? O doutor Eduardo, o Marquinhos. Marquinhos é meu amigo, mas eu vou cobrar dele, eu vou fazer alguns plantões lá com os médicos também. Eu vou chegar assim uma meia-noite lá e vou ficar lá um pouquinho conversando com o médico, até 3 da manhã. Quando eu ficar sem sono assim, às vezes, eu vou lá para o hospital, ver se o médico está atento a uma emergência lá. Tem que ter o repouso? Claro que tem que ter. Mas chegar alguém lá em estado grave, a enfermeira tem que chamar o médico. Uma enfermeira não pode dizer para o médico aliás, nenhum médico pode dizer para a enfermeira que não pode ser incomodado. Não. É um plantão, R$ 1.500, R$ 2.000 é um dinheiro público, o médico tem que estar de plantão. Se chegar uma emergência, o menino está com febre, é só a enfermeira? Não, a gente tem que ter toda essa cobrança, né, essa qualidade. Então, eu quero que os médicos contratados, antigos e novos, trabalhem corretamente. Eu vou ao hospital, eu vou à assistência social. Nesses 4 anos, eu quero muito que os médicos contratados rendam, né? Os antigos, o doutor Simões ele deve voltar, o Cícero, eu vou estar lá com ele, honrando ele, né? Cobrando dele um bom atendimento, como também do médico novo que chegou aí, o Adolfo. Vou cobrar o Adolfo, vou cobrar o Cícero, porque eles ganham bem, né, como médicos, para servir bem a cidade. Então, eu vou cobrar deles. A Luana, se errou, se foi grossa, foi como mãe, não estava lá como secretária de governo. Ninguém gravou ela dizendo que ela está exigindo o direito dela como secretária. Ela não falou isso. Ela estava pedindo o médico ali naquele momento. Então, ela tem as razões dela, errou, se foi grossa, se gritou com o médico. E ele, na minha opinião, não devia sair por causa disso. Se saiu por causa disso, na minha opinião, foi uma bobagem. Não precisava sair disso por causa disso. Espero ter resumido e explicado isso aí. Caso do blog Gota d'Água, o Petroweb TV agradece, né? Pela primeira vez a gente consegue fazer entrevista com o executivo, né? Você nos recebeu. E já fecha aqui para os 100 dias da gestão, a gente fazer uma outra para
fazer a análise. Nos 100 dias vai ter notícias melhores, né, do que essas tão difíceis, né? Mas Que é de eu aprendizado ainda. agradeço a você, a George. Estou aqui para servir Petrolândia. E o E espaço aberto para as considerações. Também em nome do blog Gota d'Água e da equipe do PetroWeb TV, amarrando já para fazer a próxima dos 100 dias, onde a gente pode realmente fazer uma análise do governo de maneira mais clara, mais direta. Também discutir para poder tocar em alguns assuntos como cultura, esporte, direitos humanos, acessibilidade, mobilidade urbana e moradia. Poxa, cara, muito temas aí, viu, cara? Então, a gente pretende que nos 100 dias a gente possa discutir esses temas com mais convicção, com mais conteúdo. Valeu. A gente agradece a presença do Então, senhor. eu que agradeço, George e Daniel, a turma da PetroWeb, né, do blog, eu que agradeço. Eu acho que mesmo cansado, eu estou aqui com um cara desanimado, mas por dentro eu estou muito firme, né? Quero que vocês me ajudem. Por exemplo, você tem um potencial, George, enorme para me ajudar com o esporte, né? Daniel com o jovem, empreendimento, né? Tanta coisa boa vocês têm aí que, se não foram aproveitadas ontem na gestão de Lorival, ok, virou a página, eu quero aproveitar agora. É o meu momento de aproveitar as melhores ideias da cidade, né, dos ricos, do homem do agronegócio, do professor universitário, né, do jovem esportista de Petrolândia, do cara do design do Edu, que é inteligentíssimo com design, com essas cabeças, essas coisas todas perto de mim, eu quero encontrar o espaço na minha gestão para que a cidade melhore. Então, uma honra estar aqui. Daqui a 70 dias a gente se vê. Deus abençoe. Um abraço. PetroWeb TV. Oferecimento. Comercial Rocha. Economia todo dia. Magazine Paulinelli. Já faz parte da sua família. Do Filmes, produtora de vídeos. Lojas Sandes, moda casual e esportiva. Pousada e Empório Atenize, contigo em todos os momentos. Beto Design, a arte de criar.